dia para você, bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. São 5h29, nosso coração se eleva a Deus. Santa Missa, encontro pessoal com Jesus. E Jesus ressuscitado, dizia Santo Agostinho, a Eucaristia é a presença permanente de Jesus ressuscitado entre nós. Por isso nosso coração se eleva. E não há algo mais sublime, não há uma realidade mais bela do que esta. Esse nosso encontro toda manhãzinha, iniciando o dia, nosso encontro com Jesus. E nós dizemos, nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que estão pelo mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. É Jesus, é o Filho de Deus, Jesus, presente na hóstia consagrada, presente entre nós, e derramando bênçãos e graças na nossa vida, e suplicamos a Ele. E nessa Santa Missa vamos pedir por todos os que estão angustiados, aflitos, enfermos, doentes. Rezamos por você, meu irmão, por você, minha irmã, por sua família. Coloque as intenções aqui no altar. Sim, temos as intenções todas que recebemos através do programa Conta Comigo, da Alcides, Rede Vida. E vamos iniciar esta Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. E colocados no coração do Senhor, Ele é todo misericórdia, Ele é bondade. E nós, com confiança, reconhecendo nossos pecados, pedimos perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Hoje celebramos a memória de Santa Brígida. Santa Brígida nasceu na Suécia, 1303. Morreu na Itália, 1373. Portanto, viveu 70 anos. Mãe de 8 filhos. Após ficar viúva, dedicou-se à vida contemplativa e ao serviço dos doentes e pobres. Fundou a Ordem do Santíssimo Salvador. Que seu exemplo nos impulsione a sermos íntimos com Deus, zelosos em relação aos nossos irmãos e irmãs. Santa Brígida, pregate per noi. Oremos. Ó Deus, conduziste Santa Brígida por diversos caminhos da vida e na contemplação da paixão de vosso Filho lhe ensinastes de modo admirável a sabedoria da cruz.
concedei-nos que, buscando-vos em todas as coisas, sigamos fielmente o vosso chamado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E vamos à leitura do dia de hoje, do Êxodo. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. Dize a toda a comunidade de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de cordonizes e cobriu o acampamento. E pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isso é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. O maná. Fez chover carne para eles como pó. Choveram aves como areia do oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos, pousaram ao redor de suas tendas. Aleluia, aleluia, aleluia. A semente é de Deus, a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Portanto, nós vamos nos encontrar agora com Jesus, e Jesus ressuscitado. E é vida eterna, isto é, vida de comunhão com Deus. Veja que beleza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa, foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca, sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram, comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas, secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Esses cresceram, sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Se acolhermos a palavra do Senhor, palavra de Deus, a palavra de Jesus, no nosso coração, então, frutos surgirão. Quais? Só o Senhor pode nos
dizer, na verdade. E por isso vamos descobrindo ao longo da nossa vida, nas nossas atividades, o importante é ter o coração aberto para acolher a palavra e o coração aberto para ir ao encontro de todos os nossos irmãos e irmãs. E esses frutos irão certamente aparecer. O que é importante é sermos totalmente do Senhor, interiormente livres, e na graça divina nós nos lançarmos confiantemente, com fé, portanto, confiantemente nessa ação em favor de todos nossos irmãos, quaisquer que sejam. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Cessar, Senhor, ser le Seigneur du ciel et de la terre. Lui est là. C'est ça. Como essa água se mistura com vinho, fazendo-nos participantes da divindade daquele que se fez participante da nossa humanidade. Voilà. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lava-me, Senhor, dos meus pecados, purifica das minhas faltas. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, por vossa graça, Santa Brígida perseverou na imitação de Cristo, pobre e humilde por suas preces. Concedei-nos corresponder fielmente ao vosso chamado e chegar à perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Ele que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, nossa salvação. Na verdade é digno, justo, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador, Redentor, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos, todos os santos, proclamamos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei.
Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Senhor, fiz de vida. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão, bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com esse vosso indigníssimo servo, Dom José e demais bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos, e rezamos por você, meu irmão, por você, minha irmã, pela sua família, suas intenções, coloque-as no altar, perto do Senhor Jesus. É Jesus ressuscitado entre nós, de Santo Agostinho. Esta fé que nos anima. E colocamos também todos aqueles que mandaram seus pedidos através do programa Conta Comigo, Dalcides, Rede Vida. Pedimos pelo Dalcides, pela Mariana, por Francisco Tirola, Silvia, Gerardo, Marisol. Colocamos no altar do Senhor, pedimos por eles. Todas essas intenções que chegaram, de modo particular, a Regina Maria Sampaio Miyashiro, foi secretária durante muito tempo na nossa cúria de Santa Amaro. Rezamos por todos, também aqueles que estão ligados a nós, são os amigos, na verdade. Dom Pedro Fedalto, que me ordenou sacerdote, da Academia Paulista de Letras, Dr. Antônio Penteado Mendonça. Rezamos por ele, pela esposa Zequinha, meus confrades franciscanos, Ordem Terceira Franciscana de Santa Amaro, João Monteiro de Barros Filho, pelo casal, Dona Teresa pela sua saúde, Dom Dino Samaria, por Dona Nair Ferraz, pela sua saúde, por seu filho, por sua família, João Grandino Rodas,
Dona Inês de Manduri, rezamos por todos. Rezamos por Ivanice Isabel, Rodolfo Barbosa dos Santos, Mônica Freire Martins, Luciana, Marcos Kleber, rezamos por eles. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, também na vossa misericórdia, ó Pai. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os que partiram desta vida, Senhor. Os que estão presentes no seu coração, coloque-os no altar, junto a Jesus, junto ao Senhor. Rezamos por eles, os que chegaram, os pedidos, através do programa Conta Comigo. Rezamos também por os que estão ligados a nós. Não se esqueça, meu irmão, quando essa relação se realiza em Deus, jamais, jamais deixa de existir. Assim, nossos laços familiares, mas também os laços da amizade. Aí nós temos os verdadeiros amigos em Deus, em Deus. E por isso rezamos por Dom Cláudio Rumes, Frei Carmelo Súria, Frei Antônio Moza, Paulo Bonfim, Dr. Mauro Arce, Antônio Roberto Rossi, Dona Noêmia Vieira. Rezamos por eles, por Dona Josefina Grandino Rodas, Maria de Lourdes, rezamos por eles. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Rezamos também por nosso amigo, falecido há pouco, Roberto do Alibe, rezamos por ele. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, todos os santos, Santa Brígida, que todos eles que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Jesus e em Jesus, unidos a todos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Coloque a mão sobre o seu coração e peça essa paz, serenidade de alma, para você, para a sua família. Que haja unidade verdadeira na família, onde você vive, trabalha, essa liberdade interior do coração que nos leva em Jesus e no seu amor
a estarmos unidos a todos. A paz de Jesus, a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês, irmãos e irmãs. A paz de Cristo nos uniu, Requiem Commissio, corpus e sangue Domini nostri Jesus Cristo, vita eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vamos receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam proteção e remédio para a nossa vida. É o que nós suplicamos e pedimos. É Jesus presente entre nós. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eis o corpo de Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. Receba no seu coração, na sua vida, que esteja presente na sua família, Jesus ressuscitado, presente na Eucaristia. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Senhor Jesus, rezamos por todos, pedimos esta comunhão em vós, também de um modo especial no dia de hoje, nossos avós, que caminham conosco, os que estão na eternidade, comunhão com Deus, e é em Deus essa comunhão conosco. Também os jovens, rezamos pelos jovens, que tenham como horizonte de vida Jesus, o Evangelho, o amor do Senhor. O referencial seja este. Sejam interiormente livres, sejam serenos na alma. E essa liberdade interior, sejam eles assim, sintam um pouco ou menos da vossa ternura, desta serenidade, Senhor. Quem a experimenta jamais se afasta de vós. Senhor do céu e da terra,
Senhor, pela força desse sacramento, conduzi-nos constantemente no vosso amor, e como fizeste a Santa Brígida, completai a boa obra que em nós começastes, até o dia de Cristo Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. É o dia em que o Senhor se manifestar cada vez mais, vivendo intensamente esta comunhão de vida com Deus, é que desejamos a todos. E por isso suplicamos a benção que eu costumo dar no final da missa. Primeiramente, os medicamentos, porque senão de mente esqueço, depois, que assim todo dia a bênção de Santo Antônio, de São Francisco, de São Padre Pio, para os medicamentos, todos os dias. Coloque aí diante de você. E nós dizemos, unimos nossas preces a todos os que sofrem. E na intercessão de Santo Antônio, de São Francisco, de São Padre Pio, suplicamos ao Senhor. Quem abençoa não são eles. Eles intercedem. Quem abençoa é o próprio Senhor. A graça é do Senhor. Por isso, na mediação deles, nós pedimos, abençoai, Senhor, estes remédios, Pai, Filho e Espírito Santo, para que eles aliviem os seus sofrimentos e concedam a cura de sua enfermidade, de sua doença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção que nós damos de São Francisco de Assis com a sua relíquia, portanto, de certo modo, com a presença do próprio São Francisco. Na intercessão de São Francisco de Assis, a bênção, Paizinho, Pai dos... O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor, na intercessão de São Francisco de Assis, vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de modo especial, São Francisco, nossos avós, aqueles que estão conosco, aqueles que já estão na eternidade, rezando por nós. Eles já estão certamente intercedendo por nós, não é verdade? E os jovens, e que todos os jovens também sejam interiormente livres. Caso contrário, estarão fechados dentro de um horizonte que não é de comunhão profunda, verdadeira com o Filho de Deus, com Jesus. São Francisco, rogai por nós. E vamos então agora nos preparar para a oração da manhã. Aí nós temos a bênção, a grande bênção, é de Santo Antônio. A bênção que ele costumava dar. A bênção é sempre de Deus, não esqueçamos. Não esqueçamos, quem abençoa é Deus. É o Senhor, a graça vem dele, na intercessão de São Francisco, na intercessão de Santo Antônio. Eu peço, e de São Padre Pio, né? São Padre Pio. Angelei. Ele tutti parte, né? Hoje é Santa Brígida. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pedimos a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo. Nós pedimos, de modo também particular, a Santa Maria degli Angi, Santa Maria dos Anjos, pequena capela da Porciúncula lá em Assis, onde
São Francisco se encontrou, ou melhor, Santo Antônio se encontrou com São Francisco de Assis. Lá, Santo Antônio tornou-se franciscano, foi acolhido por São Francisco, que lhe deu o nome de Antônio. O nome de batismo de Santo Antônio é Fernando, e ele, São Francisco, deu o nome de Antônio, que nós o conhecemos. E ele lá foi para Pádua. E lá que fez? Viu como os sinais de piedade, sinais religiosos, tinham esmaecido, poderíamos dizer, não desapareceram, mas se tornaram outros gestos, dizer mundanos, eu diria, mundanos muito forte, não sei como soava no tempo, mas expressões sociais, simplesmente. Nós vemos hoje também essa tendência, vamos esvaziando o vigor, a força da fé, com gestos, substituindo os gestos religiosos por gestos sociais. Santo Antônio prega per noi. Santo Antônio reze, que ele interceda por nós, por todos. E nós saudamos a você que está em casa, a todos os caminhoneiros que trabalham nas lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para a escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros. Rezamos por vocês, professores, advogados, médicos, padres, seminaristas, e dizemos: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu os vês, e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cega meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito, e seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. Sejamos assim uma presença de Jesus, do Evangelho, o horizonte da nossa vida. Qual é? Rezamos pelos nossos avós, mas também rezamos hoje pelos jovens. Qual o horizonte deles? Referencial. Isso que é importante, a partir do qual eles veem a vida, julgam os outros a partir deste horizonte, e que eles consideram e decidem o que vão fazer. Que esse horizonte seja qual? Jesus. Que esse horizonte seja o Evangelho, a misericórdia, a bondade. É isto. O mundo seria outro, onde haveria cada vez mais o perdão, cada vez mais a compreensão, a misericórdia. Por isso pedimos à mãe, que ela interceda por nós. É a mãe querida, Nossa Senhora de Fátima, é Nossa Senhora do Carmo, Santa Maria degli Angeli, Santa Maria dos Anjos, lá de Assis, Capela, Porciúncula, com São Francisco de Assis dizemos: aos teus pés, ó Mãe, nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, Mãe, os que sofrem, os que passam por dificuldades e sentem em seus corações a angústia, decepção. Quanta decepção temos na vida. Nós julgamos algo, a pessoa se revela, e se revela em momentos de quando talvez queira agredir verbalmente, sei lá. Tu que trazes o menino Jesus em teus braços, Mãe,
intercede por mim, intercede por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você, meu irmão, por você, minha irmã, por sua família. E você reza por mim, por minha família. Estamos unidos na oração e unidos dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe do Filho de Deus, Santa Maria dos Anjos, unide teus rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo, nos estreitando junto ao seu coração amoroso. Não se esqueça, a Eucaristia é a presença permanente, dizia Santo Agostinho, de Jesus ressuscitado entre nós. É Ele que aqui está. De manhãzinha eu levantei, já vim aqui para cumprimentá-lo. Sim, é Jesus, é o Filho de Deus, é sentido profundo da nossa vida, não é isto? E por isso pedimos a Ele que Ele realmente faça com que cada vez mais estejamos unidos a Deus, ao Senhor, e nesta comunhão possamos realmente estar em comunhão com todos, quaisquer que sejam, dizendo, como São Francisco, nessa presença amorosa de Jesus, e com Santo Antônio, com São Padre Pio, com eles, nós dizemos, contemplando a cruz. Eu imagino Santo Antônio, São Francisco, contemplando esta cruz, e lá São Francisco, dizendo com Santo Antônio: grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E eles terminavam a oração colocando-se no coração misericordioso de Jesus, do Senhor Jesus, do Senhor ressuscitado, presente entre nós. E São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio diziam a Jesus: protegei-nos dos assaltos, protegei-nos dos incêndios, é o que pedimos na intercessão dele, protegei-nos dos sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, e afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, rogai por todos nós. E essa poderosa oração, a oração pelos enfermos. Sim, você está enfermo. O que significa enfermos? Enfermos são aqueles que estão inseguros, às vezes deprimidos, estressados, angustiados, ansiosos em excesso. Isso é enfermo. Rezamos por eles, essa oração poderosa de São Francisco, de Santo Antônio e São Padre Pio. E também por todos os que estão doentes, as doenças várias, e quantos são, e pedimos fervorosamente, como Jesus nos leva a amar cada qual profunda e verdadeiramente. E isto eu peço por todos, em comunhão, rezando pelos que estão enfermos, rezando pelos que estão doentes, mas também por todos os que estão com saúde também. Rezamos por eles
E pedimos a intercessão de Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio. Intercedei por nós, para que Jesus, nosso Salvador, permaneça com a sua força presente junto de nós. É Jesus presente junto de nós, na saúde, na enfermidade e na doença. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, olhai esse nosso corpo cansado pelo peso das enfermidades e da doença e concedei-nos a força necessária para suportar os incômodos e as dores da vida. Senhor, tornai-me paciente, compreensivo, simples, modesto, e que nesse momento possa oferecer ao Senhor Jesus os meus sofrimentos, minhas dores e até as noites mal dormidas. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, agradeço a vossa intercessão. Convosco louvo e suplico que o Cordeiro de Deus, sem mácula, imolado no altar do Calvário, o Cordeiro de Deus, imolado no altar do Calvário, Jesus Cristo, é Ele tenha piedade, Ele tenha, Senhor Jesus, misericórdia de quem está nos acompanhando, de você, de sua família, de mim e de todos os que sofrem. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, livrai-nos de todas as enfermidades e doenças, dai-nos a graça de trazer na alma, veja que preciosidade, trazer na alma as 5 chagas de Cristo. Santo Agostinho dizia, significam a caridade. Quando nós pedimos as 5 chagas de Cristo, significa pedimos a caridade presente em Jesus, que permanece eternamente, essa caridade presente também em nós, e assim possamos sentir no nosso coração o amor sem limites que abrasou o coração de Jesus e o levou a suportar a dolorosa paixão por nós pecadores. São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, estendei vossas mãos abençoadas sobre nós, sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, sobre todos nós, enfermos, doentes, para que, libertados de todas as enfermidades e doenças, sejamos presença, sim, da luz onde há trevas, presença da compreensão onde há desconfiança, presença do amor onde há ódio e indiferença. Por tudo isso pedimos esta bênção que Santo Antônio costumava dar. Já demos a bênção de São Francisco com a relíquia logo após a Santa Missa. Agora pedimos esta bênção que Santo Antônio costumava dar. Bênção, não se esqueça, bênção é presença atuante de Deus na sua vida. Na sua vida, a bênção não é um gesto qualquer, não é um gesto simplesmente para agradar, não. Comunica essa ação de Deus na sua vida e veja que maravilha, bênção. Aquele também que abençoa participa desta ação amorosa de Deus. Por isso, quem deixa de dar a bênção? Se eu deixasse, poderiam dizer que eu estou um pouco mal da cabeça. Por quê? Porque não só você negar essa ação misericordiosa, bondosa do Senhor Jesus na sua vida, como também não recebê-la, não receber esta bênção, ou seja, esta força, essa ação benevolente de Deus na minha vida. Quem abençoa e quem é abençoado. Por isso, com Santo Antônio, que tinha essa fé
e que, animado por isso, ele mudou as práticas lá em Pádua, com coragem, não porque estava ligado a este ou aquele, não. Ele fez isso de coração aberto, livre, porque ele era de Deus. Afastem-se de vós todos os inimigos da salvação, porque quem venceu foi o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. É Ele. E Ele então traçava esta cruz libertadora, esta cruz redentora, purificadora. Eis a cruz do Senhor, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E se possível, quando eu vou às igrejas, e amanhã, quinta-feira, estarei lá na Rede Vida, a missa às 9 horas da manhã, missa lá naquela belíssima capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Terminada a missa, após a bênção, eu darei a bênção individual, como Santo Antônio fazia, e São Padre Pio. São Padre Pio dizia, São Padre Pio mais ainda, esta cruz é a única chave que abre a porta do paraíso, é a cruz de Jesus, e traçava essa cruz. Eis a cruz do Senhor. Afastem-se todos os males, faça isso na sua testa, e podendo, nos seus avós que estão vivos, ou também nos jovens, se eles fazem, mas os jovens podem fazer isso. Mas como é importante, eu guardo isso no meu coração, minha mãe fazendo, minha avó, quando era jovenzinho, e depois até adulta, até como bispo, eu chegava em casa e dizia, benção mamãe, e ela traçava essa cruz na minha testa. Veja só que beleza. São pessoas de fé, pessoas de fé. Nós estamos diluindo a fé, é este o grande problema. Por isso, trace na sua testa, e se puder, então, na testa dos seus avós, dos jovens, e os jovens que aí estão, sem dúvida, faça esse sinal. Afastem-se todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, rogai por todos nós. Como é bom estarmos nesse ambiente de Deus. Realmente o referencial da nossa vida qual é? É Jesus. Qual o referencial da vida de Santo Antônio? Jesus. O Evangelho de Santo Antônio, de São Francisco, de São Padre Pio. Como são os meus amigos que aqui estão. Esse é o meu ambiente. É esse ambiente que nós traduzimos depois isso na nossa vida. Cada um. São Padre Pio um pouco enérgico também, eu sou um pouco bravinho às vezes. Não se esqueça. Lá São Francisco já era aquele que cantava e louvava, mas também não deixava. Quando ele tinha momentos, ele dava umas tocadinhas. Santo Antônio, que isso eu não sabia, não posso dizer, nesse sentido mais humano. Por isso, paz e bem para você. Que Deus abençoe, proteja todos. Amanhã, então, vamos rezar pela família, aqui às 5h30 da manhã, e depois lá na Rede Vida, às 9 horas da manhã. Vamos participar também hoje, às 11h30, da bênção dos alimentos. Ontem estive lá na Unítalo, está praticamente pronto e está sendo já divulgado aquele curso de pós-graduação, o curso simplesmente de teologia patrística, significa os primeiros autores depois do Evangelho, todo como a Igreja viveu o Evangelho nos seus primeiríssimos anos. É isto, esse curso, veja lá.